43 anos, fisioterapeuta e coaching em programação neurolinguística, coordenadora do setor de convênios do município de Catanduvas, mãe de Caio, de 16 anos, e Clara, de 7 anos. Em 2017, iniciou a sua trajetória na busca por autoconhecimento, o qual foi de fundamental importância para enfrentar com coragem os desafios, dores e sofrimentos na luta contra o câncer, desenvolvendo palestras de autoajuda para mulheres em processo de autoconhecimento. Com a palestra Outubro Mais Rosa, uma história real, vamos receber Márcia Girardi. Uau! Boa noite! Que bom ver esse local cheio de mulheres. O que eu vou falar hoje é o que eu vivi nesse último ano com essa doença. E antes de eu começar a contar a minha história, eu queria dizer para as mulheres que já passaram por isso, que vocês são sim super poderosas, vitoriosas, vocês são foda. Muito. E para as que não passaram por isso, prestem atenção em tudo que a gente vai falar aqui, para que vocês nunca passem. Então, agora, para eu contar para vocês como que eu passei por tudo isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, porque eu sou o terceiro caso e último caso de câncer de mama na minha família. A minha mãe teve câncer de mama, faleceu em 2009 com uma metástase cerebral. A minha irmã, que está aqui hoje, teve câncer de mama, está bem, graças a Deus, aí só no monitoramento. E eu, com a mesma idade da minha irmã, 43 anos, também descobri um câncer de mama bem agressivo. Mas as pessoas me perguntam, Márcia, como que você lida assim tão bem com isso? E eu sempre digo que se eu tivesse recebido esse diagnóstico há 6 anos atrás, eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu não tinha o conhecimento e a maturidade e a força que eu tenho hoje. E eu não nasci com esse conhecimento, com essa maturidade, com essa força. Eu fui adquirindo ela com o passar do tempo. E quando que eu comecei a adquirir isso? Foi em 2017, precisamente no dia do meu aniversário, dia 6 de fevereiro de 2017, eu olhei no espelho, não me identifiquei, não me reconheci, mas falei, eu não quero mais ser essa mulher. E a partir dessa data, eu vou trilhar e vou construir um caminho diferente para mim. Tive que fazer algumas escolhas, algumas renúncias dolorosas. O processo não foi fácil, mas eu consegui. A primeira mentoria que eu fiz foi com um mentor chamado William Beratan. Ele é brasileiro, mas mora em Orlando, nos Estados Unidos. E eu fiz uma mentoria com ele e eu falei, olha, eu não sou, eu dizia, eu não sou desse mundo, eu não me reconheço. Eu olho no espelho, mas eu não consigo me identificar. Tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso me identificar quando eu me olho no espelho. E aí, a primeira coisa que o William trabalhou comigo foi a minha espiritualidade, a minha fé, que eu tinha perdido há muito tempo, mas eu nem tinha identificado isso. E quando ele falou para mim que eu só posso, vocês sabem que eu sou fisioterapeuta e eu ajudo a reabilitar e curar pessoas. E ele disse uma coisa para mim, você só pode curar as pessoas quando você estiver curada. Caso contrário, Márcia, não vai dar certo. E aí eu comecei o processo de cura interior. E teve uma coisa que o William falou para mim, que foi muito importante para mim, é um mandamento de Deus que diz assim, primeiro você tem que amar a si mesmo, para depois você amar o teu próximo. Se você se olha no espelho e não se identifica, se você se olha no espelho, não se gosta, não se reconhece,
É impossível você transmitir amor para alguém. E eu sempre fui, até essa data, uma pessoa muito mal-humorada. Inclusive as pessoas não gostavam de mim, porque eu era muito ranzinza, eu era muito antipática. Eu ouvi muito isso. E realmente, gente, como é que uma pessoa que se olha no espelho e não gosta do que está vendo vai ser simpática? Não vai. Um bom dia às vezes era uma ofensa. Então, eu comecei a mentoria com o William, comecei a trabalhar a minha mente, reprogramar a minha mente, identificar algumas coisas que eu teria que mudar enquanto pessoa, para que depois as pessoas fossem identificando a minha mudança. E eu ouvi muito, 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 muito. Nossa, Márcia, não dá, eu não cumprimentava você, porque tu era muito fechada, né, Mari? A Mari foi uma das pessoas que me falou: ai, Márcia, eu tinha até medo de dizer oi para você. E agora, meu Deus, você está aí sorrindo. Então a mudança começou a acontecer a partir do momento que eu comecei a me autoconhecer. A gente precisa trabalhar o autoconhecimento, muito. Porque a gente precisa identificar as nossas forças, mas também a gente precisa identificar as nossas fraquezas. Porque é com as nossas fraquezas que a gente consegue ir cada vez mais enfrentando os desafios, porque eu não tive dificuldade, eu tive desafios. Porque a dificuldade, ela faz a gente estagnar, a gente não vai para frente quando está difícil, a gente vai para frente quando está desafiador, porque o desafio faz a gente ir querer vencer. Então, quando vocês estão passando por algum momento, não usem a palavra difícil. Está desafiador, mas o desafio eu venço, eu chego lá. Então, eu terminei a mentoria com o William, logo veio a pandemia, teve muita coisa online, né? Que a gente ficou trancado dentro de casa, e eu aproveitei o online para estudar cada vez mais. Fiz a minha formação Coaching PNL, que é a Programação Neurolinguística. E aí, em 2021, eu recebi uma proposta para trabalhar na prefeitura, numa área nada a ver com a minha, mas, né, eu não nasci fisioterapeuta, posso aprender a fazer outra coisa, e eu resolvi de aceitar. E essa área da comunicação, eu já estava me desenvolvendo, eu ia ter que trabalhar com pessoas, então eu vou. E aí, eu cheguei lá e eu estava na recepção um dia, tocou o telefone, eu atendi o telefone, era um senhor, ele falou assim: bom dia. Eu falei: bom dia. Ele disse: eu falo de Florianópolis e eu queria ler o versículo da Bíblia para você. Posso? Eu falei: pode, mas antes de eu ler o versículo, eu queria que você anotasse o versículo. Eu falei: tá bom. Eu peguei um post-it e anotei Isaías 41:10. E ele leu o versículo para mim. E esse versículo dizia: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te amparo com a força da minha justiça. E aí eu anotei, e esse versículo, a partir de 2021, ele passou a ser meu lema. Então, todas as dificuldades, os desafios que eu tinha, eu lembrava desse versículo, lembrava do homem que ligou, e eu me mantive ali. 2022, cara, eu estava no auge. Atividade física em dia, alimentação em dia, o corpo que eu queria, do jeito que eu queria. Tinha muito projeto para 2023, muita coisa. Tinha uma viagem programada para o Rio de Janeiro em maio, né? Daí tudo certo. Aí, em novembro de 2022, eu estava treinando, era uma sexta-feira, e me deu uma coceira absurda na região superior da minha mão esquerda. E eu me cocei, e eu senti
um nódulo, gente, do tamanho de um grão de arroz, muito pequeno. Mas, como eu me conheço o meu corpo, eu falei, esse negócio não tinha que estar aqui não. Eu saí dali e fui na farmácia, que a nossa querida Dulce trabalha. Cheguei e falei, Dulce, não é o lugar, não é o horário, mas eu preciso que você palpe, porque senão eu vou passar o final de semana muito ansiosa até chegar a segunda-feira. A Dulce palpou, tentou disfarçar, mas eu vi na cara dela que o negócio não era bom. Ela falou assim, Márcia, não vai ser nada. Na segunda-feira você vai lá para o Dr. João olhar. Eu falei, tá bom. Na segunda eu fui, e aí, com todo o meu histórico, né? Terceiro caso do câncer de mama, obviamente, o doutor pediu todos os exames e, de novo, mamografia, ultrassom. Eu fiz um ultrassom que veio um resultado positivo, que não era nada, mas eu fiz a mamografia e na mamografia identificou que tinha alguma coisa errada. Então eu fui repetir o ultrassom. E quando eu fui repetir esse ultrassom, foi em fevereiro de 2023 já, o doutor falou assim para mim, às vezes a gente ouve umas coisas um pouco duras, mas às vezes é necessário para a gente acordar. Ele falou assim para mim, com o histórico que você tem, por que você não tirou essas duas mamas já? Por que você não tirou? Quando a tua mãe teve câncer, a tua irmã teve câncer, por que você não fez a mastectomia bilateral? Porque agora você está com câncer e é maligno. E eu numa sala escura, sozinha, porque eu fui sozinha, porque eu achava que não ia ser nada. Eu falei, uau, tá bom? Eu falei pra ele, tem tratamento? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu, com o histórico que você tem, não tinha tanto otimismo. Aí eu falei para ele, tá bom, mas é que eu, com a fé que eu tenho, vai dar tudo certo. Aí ele olhou para mim e disse, boa sorte. Eu falei, obrigada. Saí de lá, não sabia aonde estava o meu carro, não sabia nem como é que eu me chamava, eu acho, porque a sensação que dá é um vazio enorme, é como se vocês fossem para muito longe de mim e eu ficasse estagnada, sozinha, quando você recebe o diagnóstico. É assustador. E vai ser assustador para a pessoa com mais autoconhecimento, para a pessoa que não tem nenhum autoconhecimento, vai ser assustador. Porque o câncer ainda remete à morte. Por mais que a gente saiba, né, meninas, que tem tratamento, que quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, as chances são maiores. Falou câncer, a segunda coisa que vem é morte. E eu, como tive 2 casos na minha família e um deles, infelizmente, não foi um resultado positivo, assusta ainda mais. E aí eu comecei, né? Novos exames, consulta na oncologia e biópsia e tal. Aí é bom a gente ser da área da saúde, mas também não é. Porque aí, o que acontece? Algumas coisas você já antecipa, você já meio que sabe o que vai acontecer. Então, o medo ainda fica um pouco maior. Eu fiz a biópsia e, como a história que as meninas contaram, eu tive junto com a minha mãe e com a minha irmã em todos os momentos. E a minha irmã esteve comigo, tanto a que não ficou doente, mas quanto a que teve câncer também passou por as fases junto comigo. E quando veio o resultado da biópsia, eu fui consultar e o doutor falou assim, Márcia, é um câncer maligno e é um câncer um pouco complicado. É um câncer grau 3. O nódulo é pequenino, era menos de 1 centímetro, porém, é um câncer que avança rápido. Então, nós vamos precisar fazer a quimioterapia antes
depois você vai fazer cirurgia, depois você vai fazer imunoterapia, depois você vai fazer a radioterapia, e foi me listando tudo que eu ia fazer. E aí eu falei assim, tá, ok, mas eu vou uma coisa cada vez. Vou fazer a quimioterapia? Tá, então agora vamos pensar na quimioterapia. Uma coisa que aconteceu comigo, que o autoconhecimento me ajudou, foi não morrer com o diagnóstico. Porque muitas pessoas morrem quando recebem o diagnóstico e não conseguem lutar, não seguem em avante, não conseguem viver a vida durante esse processo. Elas morrem quando recebem o diagnóstico. Então fica mais difícil ainda. E aí eu falei, vamos por etapas, vamos uma coisa de cada vez. E eu fui para fazer a primeira quimioterapia e o doutor falou assim, não, peraí, eu não vou fazer uma quimioterapia forte dessa, porque o meu estoquímico, meninas, veio a quimio mais pesada, 2 tipos de quimio junto. Eu não vou fazer um tipo de quimio dessa por um nódulo tão pequeno, vou fazer uma tomografia. Fui eu para a tomografia. E eu lembro que a minha irmã querida, ela disse, então pode ser que ela nem tenha câncer? Aí o doutor falou assim, se ela não tivesse câncer, ela não estava aqui, né? Eu falei, então vamos lá. Eu fiz a tomografia, mas eu tive que fazer a quimioterapia mais forte, não deu para aliviar, eu precisei fazer, e foram 8 sessões. E aí a dificuldade do tratamento é dificuldade para contar para os filhos, dificuldade para enfrentar os efeitos colaterais, dificuldade para ouvir as receitas, dificuldade para ouvir as histórias trágicas que muitas vezes contam para a gente. E eu passei por todo esse processo. E eu gosto de falar isso, e não é para ofender ninguém e para machucar ninguém, é um alerta para vocês, porque enquanto paciente é muito doloroso para a gente. E a quimioterapia, ela não dá só efeitos colaterais. Ela mexe com a cabeça, com o emocional da gente. Então eu já vinha num processo emocionalmente muito complicado, porque eu queria contar para os meus filhos, mas eu não queria que eles sentissem medo que eu fosse morrer. E também eu não queria fantasiar que eu não ia morrer, porque eu não sabia. Então, claro, eu busquei ajuda profissional, uma psicóloga me ajudou, eu contei para eles de uma forma que eu ia fazer tudo o que fosse possível para me manter viva. Porém, se desse errado, se acontecesse errado lá no final, é o processo, o meu ciclo da vida, porque a vida acaba para todos e um dia a gente vai morrer. E aí eu coloquei para eles que se no final isso acontecesse, eu estaria dentro do coração deles para sempre, porque para não ficar pesado para eles, porque eu não queria esse peso para eles. Esse processo foi um pouco doloroso, foi choro, a minha filha ficou doente por algumas vezes, somatizou, enfim, tudo isso acontece. Mas estranhamente, o mais difícil para minha filha foi me ver careca. Isso foi o fim do mundo para ela. Eu fiz a primeira quimioterapia, logo com 15 dias o meu cabelo já começou a cair. E eu lembrava da cena da minha mãe. A minha mãe tinha o cabelo curtinho e o meu filho mais velho, que tem 16 anos, ele era pequeno. Ela pegava o meu filho no colo, quando ela me devolvia com muito cabelo. E eu não queria aquilo, porque me parece que eu estava vivendo tudo aquilo de novo. Então começou a cair, eu fui lá na casa do meu sobrinho e falei, raspa aí. Raspa, porque eu não quero... Eu não quero passar pelo que eu passei com a minha mãe de novo. E aí eu levei os filhos junto, meu filho mais velho, a Clara se escondeu no quarto, ela não queria ver.
E raspei o cabelo, minha irmã estava junto, minha sobrinha. Raspamos, fizemos umas brincadeiras para descontrair com as crianças, e raspei a metade, e depois outra metade, e aí a gente foi. E a Clara se trancou no quarto e não queria me ver. Ela ficou um tempinho lá, de repente ela veio para a sala, me olhou meio assim, e aí eu deixei ela no tempo dela. E aí quando ela foi se aproximando, eu abracei ela e falei: filha, cabelo cresce. O cabelo da mamãe vai demorar um pouquinho, mas vai crescer. E tá tudo bem. Mãe, mas os meus amigos vão fazer chacota de você, porque você tá careca. E aí eu falei para ela: filha, e aí você vai explicar para os teus amigos que a mamãe tá careca, não é porque a mamãe quis ficar careca. A mamãe tá careca porque a mamãe está doente, e é um processo que ela vai passar e logo vai finalizar e tá tudo bem. E quem conhece minha filha sabe que ela é um pouco fora dos padrões, e foi isso que ela fez. E caiu meu cabelo, fiquei careca, ok, rindo, tudo certo. Eu cheguei em casa, fui tomar banho, e eu fiquei acho que uns 15 minutos chorando. Eu não queria me ver careca também, e foi bem difícil. Eu pensava, eu nunca, desde que eu recebi o diagnóstico, eu nunca fiz uma pergunta do tipo: por que comigo? O que eu... Não. Eu lembro que eu estava no consultório do doutor com minha irmã, e eu falei assim para ela, quando ele disse que era mesmo câncer, eu falei assim: cara, o que a nossa família não aprendeu, que a gente tem que aprender? Porque não tem alguma coisa aí. Terceiro caso, assim, a gente precisa rever algumas coisas enquanto família, enquanto espiritualidade, a gente precisa. E eu nunca questionei, nunca disse por que comigo. Mas aquele dia que eu raspei a minha cabeça, embaixo do chuveiro, eu falava: putz, eu tô com o peso que eu queria, tô com o corpo que eu queria, tô me alimentando do jeito que deveria, tenho muita coisa para fazer, e eu vou ter que deixar de fazer por um período. Foi bem difícil, porque mexe com uma coisa chamada autoestima. E, embora as pessoas pensem que a autoestima é uma roupa bonita, uma maquiagem, tarará, não. A autoestima é a aceitação. A gente precisa se aceitar com as nossas imperfeições, com as nossas gordurinhas, com o nosso cabelo curto comprido. E eu precisei passar de novo por esse processo de aceitação. E aí, eu trabalho no local com uma equipe muito unida e maravilhosa. Eles fizeram bonequinho para fornecer um chimarrão. Cada um ajudou de alguma forma para que essa fase não ficasse tão pesada para mim. E como a minha filha sempre me viu sorrindo, o fato de eu estar careca já não foi mais tão pesado para ela também. E aí foram 8 sessões de quimioterapia. Os efeitos colaterais eles vêm, são enjoo, fraqueza, dor. Eu tive muita dor articular, mas eu estava lá treinando, porque eu sabia que a atividade física ia me ajudar a amenizar o efeito colateral. Eu sabia que a atividade física ia me ajudar a sair dessa doença mais rápido. Então, mesmo com dor, com dificuldade, com enjoo às vezes, eu estava lá. Eu ia treinar. Claro que a gente teve que adaptar o meu treino de uma forma mais leve, não treinava mais como eu estava treinando antes. Tudo muito conversado e adaptado com o profissional, com o doutor. Mas tudo que teve ao meu alcance, eu fiz. Porque eu fiz uma escolha. Eu escolhi, em todo esse processo, não me sentir doente. Eu não me senti doente. E eu lembro que às vezes as minhas irmãs brigavam comigo porque eu ia treinar e eu respondia para elas: eu não estou doente. Depois eu dizia: quer dizer, eu estou, mas eu estou bem. Porque eu
eu escolhi isso, foi uma escolha minha. Continuar vivendo a minha vida sem afrontar essa doença de uma forma que fosse me prejudicar. Mas tem uma passagem, quem já assistiu o filme A Culpa é das Estrelas, tem uma passagem que o personagem é um personagem que tem câncer e ele vive com um cigarro entre os dentes sem acender. E no momento do filme ele é questionado por que ele está com aquele cigarro entre os dentes e nunca acende. E ele fala assim, ó, quando o cigarro está entre os meus dentes e eu não acendo, eu não dou a ele o poder de me matar. Eu peguei o câncer, coloquei entre os meus dentes, mas eu não dei a ele o poder de me matar. E foi isso que eu fiz, do início ao fim. Nos momentos mais difíceis, mais dolorosos, de maior sensibilidade, eu lutei contra ele igual para igual. Como uma superpoderosa, como uma mulher corajosa, como vocês queiram dominar. Mas eu digo uma coisa para vocês, que isso só é possível quando a gente tem autoconhecimento, uma espiritualidade, uma fé fortalecida e um controle emocional. Sabe por quê? Porque o que mais mexe com a gente nesse processo, nessa doença, é o emocional, é a nossa cabeça. A nossa cabeça é uma sentença. E eu vou contar uma história para vocês. Um dia, na semana eu tinha feito quimioterapia, e alguém chegou e falou assim, Márcia, o câncer da fulana voltou, e voltou na cabeça. Eu tive dor de cabeça a semana inteira, vocês sabiam? Eu tive dor de cabeça a semana inteira. E medo. Por quê? Porque eu não gostaria que aquilo tivesse acontecido com ela, primeiro. Segundo, porque a minha mãe teve metástase na cabeça e eu fiquei com medo. Então, a nossa cabeça, às vezes, faz com que a gente projete sintomas, né, meninas? E a gente tem os sintomas. Às vezes eles não existem, mas na nossa cabeça eles estão ali. Então, eu falei na entrevista que eu dei para o UNESC a semana passada também, que o quão difícil é a gente lidar com essas coisas. O paciente está em processo de tratamento, às vezes a gente está que não quer ver ninguém, a gente não tem vontade de conversar com ninguém. E a meditação faz isso com a gente. Não é porque a gente não quer, não é porque a gente está mal-humorada, não é porque a gente está se vitimizando, é porque a gente não consegue, não tem vontade de falar, não tem vontade de ouvir. E aí às vezes a gente está nesse estado e alguém vem e conta uma história ruim. Vocês acham que isso vai ajudar? Não. E aí eu falei isso para uma pessoa um dia. Ela me contou uma história ruim e eu falei, viu, tu não me leva mal, mas se tu não tem nada de bom para me falar, não fala nada não. Não me fala nada, não precisa. Se você não tem alguma coisa boa para me contar, então nesse momento não me fala nada. Me dá um abraço, diz um oi, qualquer outra coisa, mas não me conte histórias negativas, principalmente nesse momento, enquanto eu estou sendo paciente, porque isso não é fácil de lidar. E eu acho que as meninas que já passaram por isso concordam comigo. É bem difícil. As receitas que a gente, né? As receitas a gente faz, né? A gente testa algumas coisas que a gente acha que vai dar certo, enfim, né? Mesmo que não vá prejudicar todo o tratamento, por que não? O que te faz bem, você até pode tentar. E aí, meninas, eu terminei a quimioterapia dia 28 de agosto. Dia 3 de outubro eu fiz a cirurgia. E para fazer a cirurgia, a gente precisa repetir os exames, né? E eu já não sentia mais um nódulo. Na quinta sessão de quimioterapia, eu já não sentia mais um nódulo na minha mão.
Eu já sabia que estava curada. Aí, repeti os exames para a cirurgia, não se achou mais nada. Dia da cirurgia, eu entrei na sala de cirurgia, o doutor falou assim: Márcia, tem nada nos teus exames? Eu falei: eu sei. Aí ele falou pro assistente dele: traz o ultrassom. Trouxe o ultrassom, vai. Olhou para mim e falou assim: você lembra do que era? Eu falei: lembro. Então mostra aí, eu vou tirar conforme você falar. Eu não acho mais nada. Eu falei: eu lembro, doutor, me esqueci. Uma coceira. Falei: foi aqui, tem certeza? Tenho certeza. E ele tirou o quadrante da minha mama, parte superior, de acordo com como eu indiquei para ele, porque nos exames já não tinha mais nada. Quando ele foi me dar alta, no dia seguinte ele falou assim: olha, Márcia, o exame da axila já deu sentinela negativo, então, ótimo, vamos esperar o patológico. Mas eu já adianto que o patologista disse que não tinha nada. Opa, tá bom. Aí dia 18, eu tinha retorno. A minha irmã estava comigo, acho que ele estava mais feliz do que nós, né, Júlio? Ele estava muito feliz. Eu falei assim: eu não sei, ele falou: você respondeu muito bem aqui no terapia. Porque eu acho que na vivência deles, talvez um caso como o meu não teria tido um resultado como eu tive. Então ele falou assim: ó, patológico veio tudo negativo. Radioterapia agora, quem vai decidir se tu vai fazer é o oncologista, que eu tenho consulta dia 30, que eu ainda vou saber se eu vou fazer a rádio ou não. E eu ainda continuo com a imunoterapia e eu ainda continuo com a quimioterapia via oral por 5 anos, mas isso para que o câncer não retorne. E no dia 19 de outubro, que foi o Dia Mundial contra o Câncer de Mama, eu pude dar essa notícia, que foi na entrevista que eu dei na UNOESC. E hoje, dia 26, eu vim dar essa notícia para vocês também, que eu estou curada, que eu venci o câncer de mama. E eu falei pra minha irmã, eu tinha certeza, mas ouvi o doutor falar e tem um papelzinho lá falando que tá tudo negativo, bem, a confiança fica maior, assim, né? E foram momentos muito desafiadores, muito, mas que me fizeram crescer muito. Eu era uma Márcia até 2017, de 2017 até 2022, eu era outra Márcia. E de outubro de 2023 para frente, vocês vão identificar que eu ainda vou ser outra pessoa, porque o câncer transforma a gente. A gente é uma pessoa antes e outra depois do câncer. E isso é fato. E eu sinto isso. E quem convive mais comigo, quando eu recebi a notícia, até algumas pessoas, Márcia, teu olhar mudou. Porque eu tô com um peso a menos nas minhas costas. Que eu não caibo dentro de mim, sinceramente, porque só eu sei o que eu passei. Só eu sei o tanto que foi dolorido. Só eu sei o tanto que foi difícil. No momento mais difícil, quando você pensava assim, cara, eu não aguento mais, isso dói demais, eu não aguento. Tinha dias que eu não podia me mexer na cama, de dor articular. E aí eu parava um pouquinho e falava assim: não, mas eu não posso deixar ele se sobressair. Eu sou mais forte que ele, não o câncer, ao contrário. E assim eu sempre, eu acho que assim eu vou ser sempre. E eu queria que vocês prestassem atenção agora. Vai passar umas imagens no telão e uma música.
E eu queria que vocês prestassem atenção nessas imagens, porque essas imagens, elas simbolizam a minha trajetória, lá de 2017 para agora. Então, vamos assistir.